Quem que essa Bíblia aí? Essa é na cara, ela está na minha responsabilidade. Que ela é letra grande. Então vamos lá. Hoje nós vamos começar a falar a respeito da queda do homem, tá? O que é a queda do homem? A queda do homem é onde acredita-se ali que o homem comeu lá da maçã e ele, por conta disso, o pecado entrou no mundo. É muito louco você parar para pensar assim que o homem comeu uma fruta lá que tinha no jardim e essa fruta fez entrar o pecado no mundo, né? Não é estranho? Você pensar assim que estava lá, Deus criou o homem, a mulher lá, o primeiro casalzinho bonitinho, aí apareceu uma cobra falante, falou para eles comer o fruto, e daí eles comeram uma maçã lá, uma uva, sei lá o que era, mas segundo a história que a gente aprende desde criança, era uma maçã. Eles comeram a maçãzinha e por conta disso, tudo que de ruim acontece no mundo hoje é por causa de uma mordidinha na maçã. Faz sentido uma história dessa aí? Tá? Vai estar escrito aqui na Bíblia. Se eu for falar isso com uma pessoa muito religiosa, ela vai falar assim, não, mas está escrito na Bíblia dessa maneira. Foi assim que aconteceu, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E a gente já aprendeu que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a palavra de Deus ela é o próprio Jesus. Tá? Lembra lá as três diferenças lá? Bíblia, Escritura e Palavra de Deus, que a gente já falou? Então, há essa diferença. Então, se eu acreditar que a Bíblia ali, a Escritura, ela é a palavra de Deus, que não contém erro nenhum, eu tenho que acreditar num casal que foi influenciado por uma cobra falante, que comeram uma fruta e por conta dessa fruta entrou todo o pecado no mundo. Tá? Então nós vamos aprender hoje que a Bíblia ela trabalha, cara, com linguagem simbólica, tá? Ela trabalha com um monte de figura de linguagem. Vamos ler o texto primeiro aí, ó, Gênesis 3:1. Abre aí sua Bíblia aí. Está escrito assim, ó. Ora, a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e desejável, olha, presta atenção no texto, e desejável para dar entendimento, e tomou o seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estava nu, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Então, segundo a teologia aí convencional que nós temos hoje, eles comeram ali aquela frutinha ali, e agora os olhos deles foram abertos, né? Agora eles pecaram, agora todo o pecado entra no mundo por conta de uma mordida ali na fruta ali. É muito louco, porque você vê o texto, ela viu que essa árvore era desejável para se ter conhecimento. Tem alguma fruta que você conhece, que você comendo te dá conhecimento de algo? Não existe. Tá? Então, a Bíblia, cara, ela é cheia dessa figura de linguagem. Tá? Aquela história que aconteceu ali é uma história mítica. Lembra as parábolas de Jesus? Que Jesus contava uma história e por trás dessa história tinha-se uma grande verdade? É a mesma coisa a história de Adão e Eva. Tá? Não foi, cara, Adão e Eva, a palavra Adão significa humanidade, significa o homem. Tá? Então, aquela história ali é um mito, é uma história mítica, é como se fosse uma parábola. Tá?
Até porque se você parar para pensar, vamos lá, filosofar um pouco, raciocinar um pouco. Deus está lá, o Adão e Eva estão lá, e daí vem a serpente e fala para Eva, ó, come aí da fruta. Tá? Sem falar que Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Então ele já sabia tudo o que ia acontecer, ele não sabia? Certo? E daí vem a serpente e fala ali para Eva. Daí Eva come e oferece também a Adão, e Adão come, e ambos pecaram reconhecendo que estava nu. Né? Daí o que Deus faz? Deus vai lá e castiga quem? A serpente. Deus castiga a serpente. Né? Daí, aquelas, não, mas a serpente, eu já até me perguntaram uma vez assim, se os bichos antigamente falavam. Eu falei, cara, desde que eu nasci eu nunca vi nenhum falando. Falavam que só a cobra era o único ser que falava, né? Cara, não existe isso. Tá? Daí, outros vão falar assim, não, é que o diabo entrou na cobra e fez a Eva pecar. Né? Meteu o chavé, meteu o louco. Fez a cobra falar também. Isso, fez a cobra falar e meteu o louco na Eva lá e a Eva pecou. Tá? Só que tem sentido Deus castigar a serpente se ela tivesse endemoniada. Cheio do demônio lá, do capiroto. Faz sentido Deus ir lá e castigar a serpente em vez de castigar o demônio que estava na serpente? Fala assim, a partir de agora você vai rastejar, papapá, comer no pó da terra, aquele negócio todo. Não faz sentido, não é verdade? Então, cara, se você começar a olhar todas essas perspectivas, não faz sentido. Você imagina assim, ó, pensa assim, ó, você pega uma barra de chocolate envenenada e você tem lá a criança na sua casa. Aí você põe lá o chocolate em cima da mesa, sem falar que Deus é onisciente. Né? Imagine você sendo onisciente, você sabe que se você pegar uma barra de chocolate lá com veneno e botar em cima da mesa, seus filhos vão comer. Eu tenho uma pergunta, Felipe. Pode falar. Se na Bíblia está escrito, não lembro a passagem, que o que tirar, o que acrescentar, qualquer coisa da Bíblia, você já... No final do livro do Apocalipse. Como que essa história pode ser um mito, sendo que a Bíblia está escrito que se tirar ou acrescentar alguma coisa da Bíblia... Será condenado. Alguma coisa assim. Não terá parte no livro da vida. Está escrito assim lá. Mas primeiro, quando João escreveu, nem o Novo Testamento ainda não tinha sido montado ainda. O canão bíblico ainda não tinha sido montado. Tá? E quando João ele escreve isso, ele está falando do livro do Apocalipse. Ele não está falando da Bíblia toda. Tá? E outros, os caras que escreveu o livro do Gênesis, que era uma história que foi contada de geração em geração, na época de Davi foi escrita, tá? Não foi Moisés que pegou e escreveu. História de geração em geração. Eles acreditavam nisso. Assim como se você pegar a mitologia japonesa, não, pense numa história ridícula que é. O cara virou peixe, fez não sei o que, o Deus lá e nasceu o homem. É uma história ridícula, mas o japonês acredita. Por quê? Porque é a mitologia daquilo que eles... Então, na história judaica, eles acreditavam realmente. E é muito louco, porque quando eu comecei a entender a respeito, ver estudos a respeito do livro do Gênesis, e entender que isso é algo não que acontece fora do homem, mas dentro do homem, o que aconteceu? Eu falei assim, poxa, mas eu nunca vi ninguém antigo que afirmasse, que pensasse assim também. Né? E esses dias atrás eu vi uns documentários, uns estudos sobre o judaísmo, as raízes judaicas, que também do judaísmo saiu um monte de religião, assim como o cristianismo. Você pega lá o cristianismo, começa na igreja romana, mas hoje tem milhares de religiões cristãs. Né? No judaísmo a mesma coisa. E daí tinha-se raízes que saíram ali do judaísmo que também não cria, que era uma história literal. Né? Mas que era um mito que trazia uma grande verdade, uma palavra que trazia uma grande verdade, né? Mas que na época, você imagina, por que uma história assim? A gente tem que imaginar que o quê? Que o homem não tinha a consciência que nós temos hoje. Então, se é mito, ninguém sabe a realidade como tudo isso começou. Não, né? Até porque existem provas de que o homem, ele não tem se você pegar pela cronologia bíblica, a história da humanidade tem 6.000 anos só.
A história do mundo. Se você pegar Deus criou o céu e a terra, papá. Já teve dinossauros, já teve Sim. antes de vir Adão e Eva. E daí você pega lá, você pega estudo científico que comprova que a Terra tem milhões de anos. Tá? Então até aqueles 7 dias da criação lá, hoje em dia há muitas linhas de pensamento que não acreditam que são 7 dias literais, mas que são 7 eras. Eras, décadas, Eras. Que foram se criando e evoluindo. Deus foi criando e a Terra foi evoluindo. Tá? Ixi, cara, tem umas linhas de pensamento loucas, até que já houve outra humanidade, a qual foi destruída, e depois agora Deus, eles acreditam na recriação da Terra. E aqueles 7 dias são 7 dias da recriação, não foi a criação da Terra. Porque se os dias de Deus não são os nossos dias, então essas é coisa que não tem explicação, né? Então, rapaziada, não é uma questão assim de tirar ou acrescentar, entendeu? Mas assim, é de você interpretar o texto. É você interpretar a história. Porque se você pegar pela lógica, não tem sentido. Mas naquela época tinha todo sentido. É a mesma coisa se eu pegar o Gabriel, que tem 8 anos, e eu chegar para o Gabriel e falar assim, ó Gabriel, senta aqui que eu vou ensinar você sobre prudência. Ó, cara, você tem que ser um cara prudente, sabe por quê, mano? Porque o cara prudente, ele faz assim, assim, assim. Ele vai entender alguma coisa? Não vai entender nada. Aí, cara, você pega assim, ó, através da filosofia, você pega um monte de historinha da Disney que traz um monte de mensagem filosófica. Aí você pega ali a história dos 3 porquinhos. Aí eu conto a história dos 3 porquinhos pro meu filho e falo assim, ó, tá vendo, cara? Teve um que vacilou, o cara foi lá, fez a casa de palha. O outro fez a casa de madeira, né? De madeira. Mas teve um, mano, que foi inteligente. Então, assim que você tem que ser. Você fazer uma casa, cara, uma casa de tijolo, papai, começar e eu trazer um ensinamento para ele, sendo de uma historinha nada a ver. Assim também é a história de Adão e Eva. Você vê como que Deus ele age conforme o entendimento do homem. Né? Hoje, pode falar, meu. Ô Felipe, eu estava conversando com você até outro dia lá, e aqui ele fala aqui que porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Até essa parte aqui não era conhecido o mal? Então, ou era ausência? Eu hoje, eu creio assim, eu creio que Deus ele criou o homem e o homem foi evoluindo ao longo da história. Tá? O homem ele foi evoluindo até ele ganhar consciência ali do seu espaço na Terra, do seu espaço como homem. E à medida que ele foi ganhando essa consciência, ele foi se afastando de Deus. Tá? Daí foi aparecendo, ele se afastando, deu espaço para... aquele negócio, o mal é a ausência do bem. Né? Como então, assim, como a luz é a ausência... Sim, a escuridão é a ausência da luz. Isso. Então, ao longo que o homem vai se afastando ali, ele começa, se você pegar esse texto aí, ó, não foi uma fruta, mas foi o quê? Uma ideia. Vamos ver o outro texto, os outros textos, depois a gente vai voltar aí, daí vocês vão entender melhor. Mas só para tirar uma dúvida, aí nessa parte aí do começo, já não existia, não tinha isso do Espírito Santo, né? Então, na verdade, o Espírito de Deus sempre habitou o homem. Tá? Deu sopro de fôlego de vida. O negócio é o quê? Lembra lá que eu falei da economia de Deus ao longo da história? Então, Deus ele age assim. Eu creio que ele age assim, né? Não que ele age assim. Mas eu creio que ele age assim ao longo que à medida que o homem vai aumentando o seu conhecimento, o homem vai evoluindo, é à medida que Deus vai se revelando. Tanto que se você pegar lá o apóstolo Paulo, ele fala que Jesus, ele veio eu não lembro agora a passagem, a palavra que Paulo usa, na plenitude dos tempos. Deus revelou o seu amor através de Jesus. Por que Paulo fala que na plenitude dos tempos? Porque na era que Jesus veio, a humanidade tinha evoluído muito. Depois de Alexandre o Grande, ele era um cara jovem, né?
um imperador jovem, mas ele dominou, mano, tudo que eles conheciam por mundo, ele dominou. E ele não pregava a religião romana, ele deixava cada um ter sua própria religião. Por isso ele agradava a todos. Né? Tanto, se eu não me engano, a Septuaginta teve uma influência, que foi a tradução do Antigo Testamento para o latim, ou para o grego, teve a influência de Alexandre o Grande. Ele mandou traduzir para as pessoas terem mais acesso. Né? Então, quando ele veio, a humanidade já estava, quando Jesus ele vem, a humanidade já era evoluída, mano. Já tinha muita filosofia, muito filósofo, muita ideia acerca da divindade, acerca de Deus. Né? Por isso eu creio assim, que Deus ele age conforme a evolução da humanidade, ele vem se revelando. Né? Primeiro ali através de Jesus e depois o Espírito dele que habita dentro do homem. Aí eu creio assim, que o homem ele ganha consciência desse Espírito depois, através de Jesus. Jesus ele vem e revela esse Espírito dentro do homem. E agora o homem começa a ter consciência dessa divindade dentro dele, e o homem tem um caminho, uma referência de caminho de volta a Deus, que é o próprio Jesus Cristo, né? Ou a vida de Jesus em si. Beleza? Vamos ler aí textos que falam da árvore da vida. Como eu falei, a Bíblia ela trabalha com figura, tá? Quem vai ler o primeiro aí? Gênesis 2, 8 e 9. Posso ler? Pode. Gênesis 2, 8 e 9. 2, 8, 9. 8 e 9. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha lá, então Deus ele faz o jardim e ele põe duas árvores no meio do jardim, tá? A árvore do bem e do mal, certo? Do conhecimento, e a árvore da vida, tá? Então vamos lá, vamos continuar lendo os textos. Gênesis 3, 22. Só para a gente entender a figura aí da árvore, tá? Pode ler. Disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Então, quando o homem escolhe ali se alimentar da árvore do bem e do mal, o que seria essa árvore do bem e do mal aqui? É uma figura do quê? O que você acha que é? Árvore do conhecimento? Seria? É, mas que conhecimento? Conhecimento. Por que quando o homem escolhe se alimentar dessa árvore, ele não pode se alimentar dessa aqui, da vida? Isso seria a vida eterna? Seria a vida eterna, tá? Seria como se ele se alimentasse dessa do bem e do mal, como se caísse uma escama dos olhos dele e ele começasse a enxergar o bem, o que seria o bem, fazer o bem e fazer o mal. Então, agora se nós voltar para o texto aí de Gênesis 3:1, qual é o argumento? Muitos falam que o homem ganha o livre-arbítrio quando ele come a fruta, e eu não acredito nisso, tá? Eu creio que o homem sempre teve o livre-arbítrio, mas ele foi ganhando consciência. À medida que ele foi ganhando consciência, qual foi o argumento da serpente lá para Eva se alimentar daquele fruto? Ele ia ganhar conhecimento. Ganhar conhecimento, e ela ia se tornar Deus. Parecido com Deus. parecido com Deus. Ó, se você tomar esse conhecimento, se você tiver esse Você vai conhecimento, ser igual. se você se alimentar desse conhecimento, você vai ser igual a Deus. Ou seja, você vê que rompe ali a dependência de Deus, do eu depender de Deus. Tanto que ele fala que aí você não morrerás, porque você vai ter o mesmo conhecimento, né? Sim. Então, o que acontece? O argumento da serpente ali, o que é? Não é o mesmo argumento, ó, você pegar a história de Lúcifer lá, não é a mesma coisa que aconteceu com Lúcifer? O que Lúcifer queria? Chegou a Deus. Ser maior. Ele fala que ele ergueu o trono dele acima do trono de Deus. Ou seja, ele queria romper aquela ligação dele com Deus e ser o seu próprio Deus.
E a serpente fala o que para Eva? Não é o mesmo argumento? Só que Lúcifer comeu uma maçã lá, ungida lá no céu. É verdade. Tá? O que aconteceu com Lúcifer? Não foi uma mudança de consciência a respeito de valores? Não foi o egocentrismo dele que começou ali a prevalecer sobre ele? A mesma coisa acontece aqui. Esse alimento aqui, que está escrito lá, se você pegar a tradução correta aí do texto, está escrito assim, ó, se alimentar desse fruto, morrendo morrerás. Ou seja, não foi algo que Eva, que o homem, ele catou e comeu no seu pecado. Não. Foi algo que ele começou a alimentar dentro da consciência dele e morrendo começou a morrer. Tá? Como assim morrendo? Lembra que eu falei a respeito da vida? Que Deus ele é a fonte de vida. E quando o homem começa a se afastar de Deus, ele começa o quê? Ele começa com a morte espiritual e depois a morte eterna. Então o homem espiritualmente ele começa a se afastar de Deus, ele começa a morrer. Por quê? Porque ele está se afastando da vida. Tá? Então nós vamos ver lá Apocalipse 2:7 também. Vai aparecer a bendita da árvore de novo. Apocalipse, o último livro da Bíblia lá. Pode ler? Pode ler. Na minha linguagem grega. Tá. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vida, eu darei o direito de comer a fruta da árvore da vida, que cresce no jardim de Deus. Olha lá, agora Deus arrancou a árvore da vida lá do Éden lá, e botou lá no paraíso, né? Lá na Nova Jerusalém. Ele fala assim, aquele que venceu, eu vou dar o direito de comer do fruto da árvore da vida. Agora leia aí Apocalipse 22, Apocalipse capítulo 22, e o versículo 1 e 2. 1 e 2. Isso. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma árvore e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Bora lá, Apocalipse 22, 14. Mesmo capítulo aí, versículo 14. Amém? Pode ler. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Olha lá, então, você vê que a árvore da vida ela aparece lá no Gênesis, no primeiro livro da Escritura, e agora aparece também lá no finalzinho lá. Tá? Agora assim, você acha que você vai chegar no céu, né? Ou na vida eterna, no paraíso, não sei a maneira que você acredita. E vai ter lá uma árvore, literal, que é a árvore da vida, que você vai comer da folha dela e você vai sarar. Um dia eu falei isso para uma pessoa, para um professor de escola bíblica, e o cara ficou indignado comigo. Eu falei, isso daí é espiritual, tem outro significado, tem outro simbolismo, né? Mas tem outro simbolismo, não tem nada a ver com a literalidade da coisa. Não é um fruto que você vai comer. Por quê? Porque é espiritual. Tá? Não vai ser uma árvore literal. Mas é algo, está apontando para algo espiritual. Beleza? Então não vai ter essa árvore da vida aqui, a gente vai entender o que é. Mas não vai ter essa árvore lá no paraíso, lá na Nova Jerusalém, tá? Esses 12 frutos têm alguma coisa a ver com os meses ou não? Isso daí, o número 12 dentro do judaísmo é muito comum. Você pega 12 tribos, as 12 portas da Nova Jerusalém, os 12, sabe? É cheio do número 12, 12 apóstolos. Então é cheio do número 12 lá. Número cabalístico. É algo simbólico, tá? Então vamos lá. Agora nós vamos ler a respeito da água da vida. Além da árvore da vida, agora nós vamos ler a água da vida. É João 7. João capítulo 7.
Pode ler? Pode ler, versículo 37 e 38. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou-se: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha lá que louco. Cara, Jesus, no último dia da festa, era o dia que os caras tinham lá um ritual chamado Ritual da Água, uma coisa parecida com isso. Onde os caras, eles colocavam sobre o altar ali o sacrifício que ia ser prestado, né? E eles desciam até o tanque de, não sei se era o tanque de Siloé, se eu não me engano, enchiam um jarro, enquanto isso a música ficava tocando lá, e dava certinho a hora que eles subiam, era tudo bem feitinho os rituais judaicos, sabe? E dava certinho a hora que eles vinham para despejar a água, né? E eles tinham aquela água ali como uma água que purificava, o judeu tinha muito disso, né? Por isso que tinha lá as talhas da purificação, né? Os rituais de lavar as mãos, né? Não era por higiene, era um ritual mesmo de purificação que eles tinham. E eles pegavam a jarra de água e despejavam ali, em cima daquele sacrifício ali, né? E era um ritual feito ali para a purificação. Daí Jesus, ele fala o quê? Segundo os teólogos, esse momento aqui, quando Jesus ele fala isso, é bem na hora do ritual lá. É como se Jesus estivesse falando assim, ó, vocês acreditam que essa água aí é a água da vida? Mas aquele que vinha até mim, esse vai beber da água da vida. Eu sou a água da vida. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva. Não é nem esse jarro de água, mas rios de água viva fluirão do seu interior. E ele falava a respeito do Espírito Santo, da revelação do Espírito Santo que ia acontecer através de Jesus. Pode falar, mestre. Esse ritual seria igual os católicos fazem com a água benta? Na verdade, Batismo ali? o judaísmo tinha muito mais ritual do que qualquer religião que você imaginar. E o Universal também tem negócio de água também que dá, né? Agora ficou no copo, a religião, né? O copo, né? Isso. Porque na verdade hoje que a gente vê do cristianismo é uma influência do judaísmo, tá? É um cristianismo judaico, quer dizer. Traz um monte de ritual. Vamos lá, ó, João 4, versículo 13 e 14. Lê aí alguém. 13, 14. Então Jesus disse: Quem beber dessa água terá sede de novo. Mas as pessoas que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Olha lá, você imagine só. Jesus está falando de uma água literal aqui. Ó, para você ver, ó, você pegar o contexto de João 4, ó as ideias de Jesus. Ele para no poço e chega lá a mulher samaritana. E os judeus não se trombavam com o samaritano e muito menos o samaritano com o judeu. Tá? Se odiavam. E Jesus ele fala para a mulher assim, ó, dá-me de beber. E ela fala assim, ó, mas como sendo tu judeu, pede a mim que sou samaritana água? Né? E começa ali um diálogo. E Jesus fala assim, ó, se você soubesse quem te pede água, você me pediria e eu te daria água viva. E daí ela dá uma tirada de sarro de Jesus, ela fala assim, então me dê dessa água aí para mim não precisar vir todo dia aqui no poço aqui pegar água. Né? Daí Jesus ele fala isso, que a água que ele dá, cara, mata a sede, é uma água que dá a vida eterna. Ou seja, será que Jesus está falando da água lá do poço? Você vê que Jesus está usando ali algo físico para falar de algo espiritual. Tá? Então não seria nenhuma água, né? Água. Não, Água seria uma forma de se falar. a figura de linguagem que Jesus estava usando com ela. Porque a água não é algo que nós precisamos para viver? Tudo, né? E Jesus está falando o quê? Dessa vida eterna através dele. É como se ele falasse, você não precisa da água para estar vivo? Você precisa de mim também para ter a vida eterna. Seria um ensinamento, então. Você vê? Mas Jesus ele fala da forma simbólica, a Bíblia é cheia desse simbolismo. Vamos lá, Apocalipse 21 e 6. Quem achar pode ler. Apocalipse 21. Pode ler? Pode ler, quem achou? Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim.
a quem tem sede, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. A fonte da água da vida. Você vê, aparece aqui em João Agora eu... e aparece agora em Apocalipse. E Apocalipse 22:17 também. Quem achar aí pode ler. O Espírito e a noiva dizem, venha, aquele que ouve isso digo também, venha, aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber de graça da água da vida. Ou seja, aparece lá, você vê, quem tem sede. É muito louco? Ou seja, Jesus não quer dar água para quem não tem sede. Ele quer quem tem. Ele tem a água. Agora, para mim beber dessa água, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter a sede. É muito louco? Aí você pega, então nós temos aqui, ó, só a respeito de vida, ó. Árvore da vida, água da vida e o pão da vida. Abre aí João 6,35. João capítulo 6, versículo 35. Amém? E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Você vê? Jesus era pão, cara. Não. Jesus era um pedação de pão falando lá? Não era. Mas por que ele fala que ele é o pão da vida? Alimento que ele tinha. Que aquele que comesse dele nunca mais teria fome. Será que Jesus está falando dessa fome física que nós sentimos ou ele está falando de algo espiritual? Aquela busca que a alma do homem anseia, a buscar uma divindade, a buscar a Deus. Né? Quando ele fala da água da vida, ele não está falando dessa água física que a gente precisa. Mas ele está falando de matar a sede do quê? Da nossa alma, mano. Está lá, Mateus 11:28. Aqueles que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim, estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E assim encontrareis descanso para vossas almas. Ou seja, ele está falando de algo que a humanidade anseia, que é a espiritualidade. Esse que é conhecedor da palavra aí, que não tem a sede, mas que bebe da água, são os falsos profetas. Então, ele não tem a sede, mas ele se beneficia dessa da água da vida aí. Eu vou falar bem a verdade para você, cara. Eu creio Não assim, tem a fome também, se beneficia do pão. Eu creio assim também, que na verdade esses falsos mestres, né, que até Jesus fala lá que veio para roubar, matar e destruir, esses falsos mestres, na verdade, eu creio que eles não têm essa sede, porque ele não busca uma espiritualidade. Ele até pode buscar uma suposta espiritualidade, mas sempre visando o material. Né? Ou seja, o financeiro, o poder, o alimentar o seu ego. Porque, cara, qualquer religião, mano, que você realmente buscar uma espiritualidade, ela vai existir. Quando eu falo qualquer religião, eu falo assim, ó, através de Jesus, através do cristianismo, dos ensinamentos de Jesus, através do hinduísmo, através do budismo, tá? Através de todos esses caras assim que buscaram uma espiritualidade, realmente exige uma renúncia do homem, do físico, do egocentrismo do homem, tá? Então uma religião que ela só prega material, ela é materialista, ela não tem nada a ver com espiritualidade, cara. Né? Se nós pegarmos aí o NA ele não prega a respeito de materialismo. Ele prega a respeito do quê? Da espiritualidade. Embora ele não fale Jesus, Buda, Krishna, Um poder superior. fala de um poder superior da maneira como nós compreendemos. Certo? E à medida que a gente vai crescendo espiritualmente, a gente vai aperfeiçoando a nossa ideia acerca da divindade, tá? E nós vamos passar a vida inteira. Mas o NA, na verdade, os 12 passos, ele foi tirado da vida, né? Não sei, cara, não sei te dizer se ele foi tirado assim
Porque os passos, se você ler os passos, ele tem muita coisa da Bíblia. Então, é porque assim, a espiritualidade, ela é o mesmo caminho. Tá? Se eu pegar lá o NA, os 12 passos do NA, de AA, e eu pegar ali, ele tem tudo a ver com o Evangelho. Tá? Se eu pegar a filosofia de Platão, tem tudo a ver com o Evangelho. Você pegar lá o mito da caverna e você souber interpretar ele, tem tudo a ver com o Evangelho. Se eu pegar o Gita, que é um livro do hinduísmo, cara, ele tem tudo a ver com o Evangelho. Até parece que Jesus, muitas das vezes, leu lá e ficou citando o Gita. Por quê? Porque você vai ter uma grande revelação de Deus e da espiritualidade através daquele livro, que veio antes de Cristo, muito antes. Né? Se você pegar ali a doutrina budista, também tem um monte de coisa ali que é muito parecido com o Evangelho. Tá? Agora sim, o caminho da espiritualidade, a gente fica preocupado com a volta de Jesus, grande tribulação, anticristo, reencarnação, e como que vai ser, se a cidade, inferno, lago de fogo, se a cidade vai ser de ouro, se eu vou ter asinha, se eu vou ficar tocando harpa lá no céu, voando, ganhar uma borboleta. Ele está preocupado com essas besteiras, mano. Enquanto a essência do Evangelho e a essência da espiritualidade em si, ela trabalha o que? O caráter do homem. Na verdade, a mensagem de Cristo, o que é? Ó, mano, vocês têm que ser igual eu. A fonte é uma só, né, filho? A fonte é uma só. Uma só. Depende da... A mensagem de Cristo é essa. É a renúncia do homem, cara. O homem se renunciar, o homem negar a si mesmo. Não tem nada a ver com o inferno, com rua de ouro, com... Só que assim, você pega milhões de estudos acerca de coisas que você não sabe. O cara pega o livro do Apocalipse, cara, tem 1 milhão de simbologia aqui dentro. E daí o cara quer interpretar, mano. Quando o João escreveu isso aqui, o João ele teve visões lá de coisa celestial e ele estava tentando interpretar conforme o que tinha na época, o entendimento que ele tinha na época. Isso há 2000 anos atrás, aproximadamente. Né? E os caras ficam tentando, não, porque esse cálice aqui, porque esse cavalo verde, e levando pro literal ainda, vai vir um cavalo verde. Você imagina que lá no céu tem um cavalo verde, um amarelo, um vermelho e um branco. No Apocalipse tem os dragões também? Tem dragão, tem os cálices, tem um monte de coisa, cara. É por isso que muitas coisas confundem a cabeça da gente, né, Felipe? Porque tem muitas pessoas que querem pegar, mas ainda, tipo, daquele tema, aquele O tema. literal, né? E até mesmo a igreja confunde. Sim. Até mesmo a igreja ela não sabe discernir como que a Bíblia está explicando e eles querem achar que eles estão certos do jeito que eles estão falando. Viu, Felipe? Então, o que eu entendi é o seguinte, daquela árvore ali foi na onde tem a estrada e você seguiu o caminho errado. E agora nós temos que voltar tudo para dali em diante e começar um novo momento. Isso. Então vamos lá, a simbologia lá da árvore da vida. Né? Quem seria essa árvore da vida? O que é essa árvore da vida? Jesus. Jesus, cara. É o próprio Deus. Essa árvore da vida aqui é viver segundo a vontade de Deus. Por isso que Jesus ele fala, ó, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva. Se você beber dessa água, você vai ter a vida eterna. Que água? Se alimentar de Cristo. Eu sou o pão da vida. Ah, Jesus está falando o quê? Que não é o comer a carne lá, que nem está lá em João 6. Jesus ele está falando com os caras. E eles falam assim, ó, o pai de vocês comeram do maná do deserto e morreram. Agora aquele que comer de mim, eu sou o pão da vida, ele vai ter a vida eterna. Né? Daí os caras falaram, mas como assim esse cara é o pão da vida? Então, os caras não entendiam. E Jesus fala assim, a minha carne e meu sangue é a verdadeira comida. E daí os caras pensam em canibalismo, achando que como que os caras começam a escandalizar. Como que esse cara vai dar da carne dele para comer? As ideias dos discípulos lá, dos caras que estavam seguindo Jesus. Dá o sangue para ele matar a fé. Aí Jesus, ele fala assim, ó, resumindo tudo, no final do capítulo 6, Jesus ele fala assim, a carne para nada serve. Mas a palavra que eu vos digo são espírito e vida. Ou seja, Jesus usou um monte de figura de linguagem aqui para os caras entenderem. Mas a ignorância dele não era
era nem ignorância, mas a arrogância deles e a prepotência deles não deixavam eles entender a mensagem. Por quê? Porque na verdade eles não queriam isso. Eles não queriam que a mensagem do Messias fosse uma mensagem de espiritualidade, fosse uma mensagem espiritual, mas fosse algo físico e não metafísico. Tá? Eles queriam que o Messias viesse ali e acabasse com Roma e eles dominassem tudo. Tá? Então, por isso, no final do discurso de Jesus, no capítulo 6, aí, se vocês lerem, você vai ver que só ficou os 12 apóstolos lá com Jesus. E ainda reclamando ainda. Poxa, mas esse discurso é duro, quem que pode ouvir isso aí? E Jesus ele fala assim, ó, se vocês não estiverem contentes, podem ir embora também. Porque a mensagem é essa. Ou seja, era espiritual, era a busca da espiritualidade, o crescimento espiritual. Tá? Então essa simbologia de árvore da vida, pão da vida, água da vida, tá? Essa árvore da vida lá, é quando o homem ganha conhecimento ou consciência do seu lugar ali, ao invés de ele querer se tornar dependente de Deus, ele decide, assim como Lúcifer, ele decide ser o seu próprio Deus. Ah, ele não quer depender de Deus. Daí a gente pode pegar lá em Gênesis 3 passos da queda. Como assim 3 passos da queda? O Gênesis é um livro mítico. Né? Pode ser que tenha acontecido alguma daquelas histórias ali, mas ela tem um simbolismo e uma revelação maior do que a história. Aí você pega, como assim 3 passos da queda? O primeiro passo da queda é quando? Quando o homem decide ser o seu próprio Deus. Quando o homem se alimenta da sua própria consciência. Vamos dar um exemplo assim, ó, que a gente sempre fala aqui nas reuniões. Na nossa vida de adicção ativa, ou antes do despertar espiritual, quem era o Deus da sua vida? Eu mesmo. Então eu estava me alimentando do quê? O meu senso de justiça. Quem que fazia o meu senso de justiça? Era Deus? Não. Era pautado em Jesus? Não, era pautado no que? Segundo a minha Nós vontade. éramos os nossos próprios deuses. Nós éramos nossos próprios deuses, nós queríamos ser Deus. Na verdade, nós queríamos viver independente de Deus, da vida. Então, no caso, a gente fala, como carinho no outro, fala vida, né? Vida, então, que nem hoje nós falamos assim, deixar Deus trabalhar no caso também. Sim. O egocentrismo, cara, ó, pense lá na figura da serpente, para ficar mais fácil da gente compreender. Pense lá na figura da serpente como o seu egocentrismo. Então não é algo que aconteceu fora do homem aquela história. Os caras estão que nem doido procurando o jardim do Éden até hoje. E não vai achar nunca. Eles falam, não, Deus destruiu o jardim do Éden depois que tirou o homem. Cadê a árvore da vida que estava lá? Não tinha um querubim guardando a árvore da vida? Por que não está lá ainda? Porque a árvore da vida é simbólica, a árvore da vida é o próprio Jesus. E não é que Deus bloqueou quando o homem ele opta por esse caminho, não é que Deus colocou um querubim lá para o homem não comer da vida. Porque daí não faz sentido. E ter a vida eterna. Na verdade, o que é? O homem que tomou essa escolha aqui, ó. O homem que se afastou da árvore da vida. O homem que ao invés de escolher se alimentar da árvore da vida, escolheu se alimentar do quê? Do seu próprio conhecimento do bem e do mal, do seu próprio senso de justiça. E essa serpente que falou ali com o homem é a mesma serpente que eu e você tem aí, na sua mente aí, que é o nosso egocentrismo. A serpente que fala comigo todo dia que eu não preciso de Deus, e fala aí dentro de você também, ela existe até hoje. Seria, vamos dizer, nossos demônios internos. Nossos pensamentos, né? Pensamento, na verdade é o nosso egocentrismo. Por quê? Porque ela comanda o nosso pensamento. Por quê? Quando você tem a oportunidade de fazer o bem, muitas das vezes até de imediato você fala assim, puta mano, eu vou ajudar o fulano. Só que daí o seu egocentrismo, a serpentinha aí dentro de você, ela começa a falar assim, daí você começa a analisar, puta, mas o fulano também, mano. Fulano é assim, fez isso, fez aquilo. Hoje eu penso em querer algo em troca também. Hoje já pensa em querer algo em troca. O que eu vou ganhar? O que eu vou ganhar fazendo isso? Eu fazendo bem para aquela pessoa, o que eu vou ganhar em troca? Isso daí é o quê? Meu egocentrismo.
Não é uma cobra falante que estava lá falando com Adão e Eva. Era o quê? Era o egocentrismo deles. Se você tomar esse caminho, você vai ser igual a Deus, você não vai precisar de Deus. Você vai ser o seu próprio Deus. E daí acontece ali o primeiro passo da queda, que é o quê? O homem querer ser o seu próprio Deus. No segundo passo da queda, a gente vê ali em Caim e Abel. Né? Os dois vão ali, oferecem ali um culto a Deus, um sacrifício. E o de Abel, Deus se agradou. E o de Caim, Deus não se agrada. E Caim, né, eu creio que é algo simbólico assim, a respeito da entrega de Caim e Abel. Né, mas Deus fala assim para ele assim, ô Caim, se você fizer daorinha aí, bem feito, igual o seu irmão, de verdade, sinceramente, de coração, eu também vou aceitar a tua oferta. Tá? E daí o que acontece com Caim? Caim podia falar assim, não, tá certo, eu vou fazer do jeito melhor. Isso, vou fazer melhor. Vou fazer de coração. O que Caim faz? Revolta, né? E Vai lá, mano, e desce o cacete no irmão dele e mata o irmão dele. E é muito louco que Deus pergunta para Caim, né? Deus pergunta para Caim assim, cadê o teu irmão? Já sabendo. Já sabendo. Cadê o teu irmão? Né? Onde está teu irmão? Ele fala assim, ó, por acaso sou eu agora a guarda do meu irmão? Olha o jeito que o cara fala com Deus, mano. O cara era bravo, hein? Né? Ou seja, daí que acontece? Daí está escrito lá que Caim se retira da presença de Deus, ele dá as costas para Deus. Tá? Primeiro que não tem como você se afastar de Deus, porque Deus está em todo lugar. Você pega lá Atos 17, o apóstolo Paulo fala que nele vivemos, existimos, respiramos, então tudo está em Deus. Então não... Você fala do ego, né? Isso, daí não tem, então não tem um lugar onde Deus não esteja. O único lugar que Deus pode não estar, né, e não que ele não esteja, mas que eu não permita que ele esteja, onde que é? Onde que eu crio um bloqueio entre mim e Deus? Onde que eu dou as costas para Deus assim? Ah, Deus. o livre-arbítrio, Aqui, ó. Na minha consciência, no meu coração. Então, o segundo passo da queda, o que é? O homem dá as costas para Deus. Tá? O homem ainda tinha chance de voltar e se reconciliar. Mas o homem ele dá as costas para Deus. E o terceiro passo da queda está ali em Gênesis 6, 7, se eu não me engano, que começa a falar ali da história, e fala que tinha um cara ali chamado Nimrod. Né? Isso já foi depois do dilúvio. E tinha um cara ali chamado Nimrod. E esse cara, não tenta ler, que eu não lembro o versículo. ele falou que poderia ser capítulo 6, Eu não sei se é capítulo 6 ou 7. a corrupção geral no gênero humano. Então, começa aí, ó. Aí o que acontece? Daí tinha um cara lá, isso depois do dilúvio já. Aí tinha um cara lá chamado Nimrod. E daí esse cara começa a ver que o povo está crescendo, está crescendo, está crescendo. Ele fala assim, mano, sabe o que nós vamos fazer? Vamos dominar o mundo. Não é uma ideia nova dominar o mundo. Não é do Pink do cérebro lá, que é o Pink, o que faremos hoje? Tentar dominar o mundo. Não surgiu no Pink o cérebro, já era antiga essa ideia. Daí ele fala assim, olha, vamos dominar tudo isso aqui, não vamos deixar que os povos se afastem, não. Então nós vamos erguer uma torre, mas tão alta, nós vamos, bem dizer, escravizar. Nimrod foi um dos primeiros caras na escravização ali. Ele falou assim, ó, vamos erguer uma torre tão alta que vai que Deus se revolta com a gente, o que nós faz? Nós sobe lá na torre, mano. Deus lá, os caras estão andando bonde até em Deus, mano. Isso lá, nas antigas, hein? Os caras querendo meter o louco em Deus. Olha, Deus não vai conseguir matar mais afogado, não. Nós vamos erguer uma torre. E fala ali que Nimrod, ele era um grande guerreiro ante a face de Deus. Ou seja, ele lutava contra a vontade de Deus. Então você pega os 3 passos da queda. O homem decide ser o seu próprio Deus. O homem dá as costas para Deus. E o terceiro passo, o homem se volta contra Deus. Como se fosse um Lúcifer, né? Sim. Só que lembrando assim que isso não é um homem, tá? Mas é a consciência humana. Se você pegar na simbologia da serpente, lá no Apocalipse vai estar escrito acerca do dragão, que era a antiga serpente. Ou seja, será que aquela serpente lá que falou com Adão e Eva virou um dragão no fim dos tempos?
Não, está falando o quê? Do estado de consciência. Está falando o quê? De mentes anti-Deus, anti-Cristo. Tá? Então é um estado de consciência, não é o animal, o bicho em si. Então pessoas que ao longo da história vão deixando ali se alimentar pelo seu ego, ela cria-se uma consciência anti-Deus. Então começa lá com uma serpente, começa pequenininho, lá no começo da humanidade. Quando chegar o fim dos tempos, né, vai ser algo grande, que usa a figura do dragão. Você pega lá a simbologia, a Torre de Babel, que foi a primeira organização ali, bem dizer, ali contra a vontade de Deus, que foi fundada ali por Nimrod. Você pega a Torre de Babel, depois ali no livro de Daniel, já se tornou Babilônia, que era uma cidade, né, que já era um governo ali de Nabucodonosor, que dominou tudo na época. E depois, lá no fim dos tempos, lá no livro do Apocalipse, você vai ver a grande Babilônia, né, que os evangélicos acham que é a igreja católica, aquele negócio todo, mas não é, é o quê? Um estado de consciência ante Deus. Pô, mas como assim um estado de consciência ante Deus? Só que no Brasil falam que 90%, 90 e poucos por cento são cristãos, né? Ou seja, são a favor da vontade de Deus. Cara, mas quando você vai lá para os ensinamentos de Jesus, cai por terra todo esse monte de cristão que existe. Por que cai por terra? Porque uma coisa eu falar assim, não, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou católico, eu vou na missa, Mas e aí na sua consciência? É uma consciência crística? Você realmente se alimenta do pão da vida? Por que Jesus usa a figura do pão aqui? Primeiro porque era a principal alimentação deles lá naquela época. E todo alimento que você come, ele se torna um com você, ele se torna parte do seu organismo, ele torna parte do seu metabolismo. Jesus ele usa essa figura por quê? Porque as minhas palavras têm que fazer parte de você. A palavra que eu vos digo é espírito e vida. Então, eu falar que eu sou cristão, que eu sou crente, que eu sou católico, que eu sou espírita, que eu sou seja lá o que for, é fácil. É fácil. Eu seguir uma religião é fácil. É mudança de comportamento, você consegue, todo mundo consegue. Se você tiver uma influência familiar, mais fácil ainda. Você consegue sair num sol desse aí, ó, de terno, cara, e gravata, com a Bíblia lá no sovaco, e no culto. É fácil. Agora o difícil, sabe o que é? Eu olhar para o meu irmão e ter misericórdia dele. Ou colocar o meu coração na miséria dele. Isso é difícil. E isso quer ser cristão. Isso quer servir a Deus. Difícil é o quê? Eu ter uma oportunidade de sair ganhando num negócio, enganar o meu próximo, e eu escolher perder. Isso é difícil. Tá? É fácil orar. Orar você paga lá 1 hora de joelho, mano. Quando meu pai botava de castigo, eu ficava mais de 1 hora. Né? Não botava de joelho, né? Mas botava sentadinho lá no cantinho. Mas nas antigas botava, né, as crianças lá de joelho, ficava lá no milho. No milho. É, Na escola tinha isso. então você consegue. Tá? Agora, quer falar? Não, estou falando uma coisa, lembrando uma passagem que eu gosto muito da Bíblia, que não sei se é em Tiago, que tem uma discussão com alguém lá, que ele fala assim, então, diz que tem fé, então mostrai-me tuas obras, né? Sim. E perguntai-me sobre minhas obras, e minhas obras mostraram minha fé. Pois a fé sem obra não é nada, né? Fé sem obra é morte. Não que você precise fazer a obra, mas é assim, que quando você tem esse evangelho... Automaticamente você tem as obras. Isso, quando essa água da vida aqui, ó, ela faz parte do seu organismo, que é o próprio Jesus, faz parte da sua vida, da sua espiritualidade, esse pão da vida, essa árvore da vida, esse fruto da árvore da vida, tá? É orgânico. É orgânico. Daí você vai fazer espontaneamente, que é uma história muito da hora. Tava um filósofo e um sábio. E o professor de filosofia estava subindo uma montanha lá com 2 alunos. E daí tinha lá um porquinho lá, solto lá, e o porquinho tentando subir, não conseguia, escorregava. E daí o sábio estava subindo a montanha, ele cata o porquinho, joga nas costas e leva embora. Sobe até lá em cima.
E daí os alunos falam assim, o professor, por que ele fez isso aí? Aí o professor começou, o filósofo, ele começa a filosofar. Não, ele fez isso porque o porquinho estava cansado, tentando explicar pela lógica, né? Aquele negócio todo, tentando trazer um ensinamento ali. E daí, quando chega lá em cima, fala, vamos perguntar para ele? Aí chega lá e pergunta para o sábio, por que você pegou o porquinho e subiu? Eu peguei porque precisava ser feito, eu fiz, mas... Ou seja, quando isso é orgânico, não precisa você filosofar, ter uma razão, ter um monte de sentido para você fazer. Você vai fazer. Espontâneo. E às vezes você vai fazer sem perceber. E depois a pessoa vai chegar lá na frente e falar, puta, mano, obrigado, olha aquele dia lá, mano, eu tava assim, assado. E você nem, às vezes nem vai lembrar. Por quê? Porque você não vai ficar falando, não, eu fiz porque... Vai se gabar, né? Isso é o homem sábio, cara. A mesma coisa é o evangelho. Quando isso faz parte organicamente da pessoa, cara, não precisa asceticismo. Não precisa sacrifício. É aquilo que Jesus sempre falou. Eu quero a misericórdia. Quero o amor, o perdão. Sacrifício não precisa, não serve para nada. Isso não precisa. E só para acabar de refutar a historinha aqui de Adão e Eva, você marca aí Marcos capítulo 7. Não precisa ler, eu vou parafrasear aqui só para a gente terminar. Está lá Marcos capítulo 7. Está lá os discípulos de Jesus comendo lá no meio pegando espiga lá e comendo. E os judeus, eles tinham a tradição de lavar as mãos para comer. Não era por higiene, não. Era a tradição lá de purificação. Eles lavavam 3 vezes assim, ó, a mão antes de comer. Porque eles criam que a água ela tirava o pecado, né? Ela purificava a pessoa. Então eles tinham esse ritual. E daí eles chegam até Jesus e falam assim, por que os seus discípulos eles comem sem lavar a mão? Vocês estão transgredindo a lei dos anciões. Ou seja, a regra que tinha dentro do judaísmo. E Jesus ele começa a falar que na verdade quem transgredia a lei eram os anciões. Eles fizeram uma lei para transgredir a lei de Deus. Porque era assim, quando Deus fala assim, honra teu pai e tua mãe lá nos 10 mandamentos, um dos 10 mandamentos, ele está falando que honrar o pai e a mãe não é você elogiar seu pai e sua mãe, ser legal com eles. Na época o que era? Quando o seu pai ficar velho, você cuidar dele. Esse era o honrar. Respeitar e sustentar, porque na época não tinha aposentadoria, não tinha benefício, não tinha nada. Daí quem sustentava o pai, cuidava do pai, o que era? Eram os filhos. Só que daí, mano, os caras deram um jeito de burlar essa lei de Deus. Eles criaram uma oferta no templo chamado Corban. E daí o cara falava assim, o cara tinha lá a condição de cuidar do pai dele, e daí ele falava assim, puxa, mano, não vai dar para mim cuidar do meu pai, porque esse dinheiro que eu tenho é Corban. E eles iam lá e ofereciam no templo. Ele deixava de cuidar de quem estava precisando e doava, supostamente doava lá, porque era eles mesmo que se beneficiavam com quem entrava lá, porque eles trabalhavam lá, sacerdotes, anciões, mestres da lei, tudo estava envolvido no templo. Então eles transgrediam a lei de Deus para supostamente obedecer a lei dos anciões. E Jesus fala isso para eles, Jesus fala assim, não é o que contamina o homem não é aquilo que entra pela boca. O que entra pela boca, o homem come, vai para o lugar escuso e já era. Ou seja, não muda o sentimento do homem. A maçã, se fosse uma maçã ou qualquer outro tipo de fruto, o homem comendo não ia contaminar o homem. Mas o que contamina o homem, o que é? O que sai. É o que sai, aquilo que está no coração do homem, que sai pela boca, que contamina. Porque é do coração, ou seja, da consciência, da psique, dos valores do homem, do egocentrismo dele, que vem o roubo, a mentira, a prostituição, o adultério, tudo que não presta. Ou seja, o homem comendo lá a fruta da árvore, lá no conhecimento do bem e do mal, comendo um fruto, não poderia contaminar ele. O que poderia contaminar ele é o quê? Uma mudança de consciência, um afastamento da verdade. E daí começa a contaminação ali da consciência do homem. O homem começa
não é nem a queda do homem, mas é uma desintegração. Né? Ou seja, não é algo que aconteceu assim, ó, na hora. É algo que o homem, assim como todo tipo de sentimento nosso, é algo que você vai alimentando. Não é assim? Às vezes você começa a pensar algo ruim de uma pessoa e à medida que você vai alimentando isso, você vai o quê? Se afastando, vai aumentando. É a mesma coisa, uma coisa boa. Você começa a alimentar algo bom a respeito de uma pessoa, às vezes você está tão distante dela. E você começar a alimentar algo bom, esse pensamento, essa mudança de mente sua vai o quê? Vai ligar você mais a ela. Vai tornar você mais íntimo. Né? Então é a mesma coisa que acontece lá no Jardim do Éden, tá? Beleza, rapaziada? Isso. Legal. Na hora, né? Na hora. Agora sim, isso é o meu ponto de vista, o ponto de vista do Bruno e de mais alguns loucos aí. Não estou falando que isso daqui você é obrigado a acreditar. Se você quiser continuar acreditando na historinha literal, pode acreditar, não tem problema nenhum. Isso aqui não influencia na salvação, tá? Não influencia na salvação de maneira nenhuma. Tá? Influencia no quê? Através de tudo isso aqui, o que para mim é mais impressionante aqui é a respeito do caráter de Deus. Tá? Que Deus não falou para o homem assim, se você comer dessa fruta, você vai morrer. Aí o homem desobedeceu a Deus. Daí, agora você vai pagar o preço. Vai entrar o pecado na terra. Agora você vai morrer tudo. Quebra essa imagem a respeito de Deus. E mostra ali o livre-arbítrio do homem. As escolhas do homem. As escolhas são caminhos que ele escolheu seguir. Se afastando da verdade. Tá? Então, assim, ó, em tudo isso aqui, o caráter de Deus é revelado. Você vê que o homem não quis comer da árvore da vida, ou seja, se alimentar de Deus, mas Deus vem de novo aqui para ele, através de Jesus. E se apresenta ali como o pão da vida, a água da vida, no final, a árvore da vida. Né? Por que vai comer da árvore da vida? Ali as suas folhas vão servir para a cura dos povos. O cara vai chegar lá no céu, vai comer uma folha de uma árvore e vai ser curado. Eu já escutei o cara falando assim, que os caras vão vir da grande tribulação sem perna, e vai comer a folha da árvore da vida e vai nascer uma perna. Eu já imaginei o Dragon Ball lá, o Piccolo perdendo o braço e nascendo outro braço dele. Falei, pô, não é espiritual, cara. Né? As pessoas vão vir toda arrebentada acerca do quê? Da consciência deles acerca de Deus. Se alimentando dessa árvore da vida, que é o próprio Deus, que é o próprio Jesus, a mente dela vai começar a ser curada, transformada. Os sofismas dela acerca de Deus vai começar a cair por terra. Tá? Então, em tudo isso aqui, cara, não é nem para, você está falando que a Bíblia é mentira, está falando isso, está falando... Não é isso. O objetivo não é esse. O objetivo é você entender que Deus, cara, é um Deus de amor. É um Deus cheio de graça, cheio de bondade. Que o caráter de Deus é um caráter de um Deus puro. Tá? Que a maior revelação de Deus para mim é Jesus. Mas não impede de Deus ter se revelado, cara, a outros povos de muitas outras maneiras. Cara, Deus vem se revelando, cara, desde que o mundo é mundo. E de um monte de maneira. Então não é uma religião que está certa, outra religião que está certa. A gente tem que saber dividir religião e espiritualidade. Religião é asceticismo. Religião é doutrina, dogma. Espiritualidade é um caminho de acesso a Deus, cara. É uma vida com Deus. É um relacionamento com Deus. É isso aqui, ó, ser verdade dentro de você a ponto de mudar o seu entendimento. A ponto de você realmente falar assim, não, cara, eu entendi que o meu culto a Deus agora é a minha vida. Né? E tentar fazer aquilo que a divindade se agrada. Que é o quê? Servir uns aos outros. Não tem nada a ver com oferta, com dinheiro, porque Deus não precisa de nada. Deus é criador de tudo, cara. Deus é rico. Deus é rico. Quem precisa, quem quer? O meu próximo. Então eu sirvo a Deus no meu próximo, no meu irmão. Beleza, rapaziada? Vamos ficar por aqui? Ficou claro aí? Se tiver dúvida aí, anota aí, amanhã nós tira. Não tem. Anotado aqui já. 1, 2, 3 e... Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso,
e sabedoria para reconhecer as diferenças. Só por hoje funciona a prática, força!